O episódio de hoje é sobre delírios e o que isso tem a ver com a manifestação. Mas calma que você vai entender a essência, porque o meu objetivo com esse episódio é que você volte a acreditar nos seus sonhos e nos seus objetivos, ou se você já acredita, eu quero que você acredite ainda mais, para que eles se tornem reais para você em breve. Para isso, a gente vai precisar delirar um pouco juntas. Por que eu tô falando em delirar? Porque existe esse conceito que é o conceito de uma pessoa delulu ou delusional. Ser delusional é, na verdade, um hack do nosso cérebro. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar e eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. Delusional é uma palavra em inglês que significa delirante ou que tem delírios, uma pessoa que tem delírios. Só que no universo da manifestação, da cocriação da nossa realidade, esse conceito, essa palavra, costuma ser usada para descrever uma pessoa que tem crenças, sonhos ou expectativas que estão, entre aspas, distantes da realidade que aquela pessoa está vivendo atualmente, para as mentes condicionadas, tá? Por isso que eu coloquei em aspas. Hoje em dia, principalmente no TikTok, no Twitter, muita gente usa essa expressão delulu. Mas tem uma neurocientista que eu acompanho, eu adoro o trabalho dela, que chama Emily McDonald. E ela trouxe uma perspectiva que fez muito sentido sobre esse conceito. Ela fala assim: being delusional really is the concept of not being under the influence of the illusion. Ou seja, ser delusional, na verdade, é o conceito de não estar na influência da ilusão, sobre a influência da ilusão. Porque a ilusão é a realidade da norma. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a verdadeira ilusão não é acreditar nos seus sonhos. A verdadeira ilusão é acreditar que a realidade atual, ou seja, aquela que a maioria das pessoas aceita como única possível e inevitável, é a realidade, é tudo que existe, é a única realidade possível. A sociedade diz que você precisa seguir um determinado caminho. A sociedade diz que existem limites para o que é possível para você. Diz que algumas pessoas nascem para ter sucesso e outras não. Muitas vezes vendem essa ideia de que você deve aceitar as circunstâncias da sua vida como elas são e que não existe a possibilidade de você viver algo diferente disso ou daquilo que a sua família viveu. Essa seria a ilusão do normal. Então, ser chamada de delusional passa a significar que você não está hipnotizada pela narrativa coletiva, de que só aquilo que já é possível. Você consegue enxergar possibilidades onde as outras pessoas enxergam limitações. Essa ideia aparece em diferentes filosofias também, em diferentes linhas de pensamento que eu me conecto muito. Por exemplo, o Neville Goddard, que dizia que a imaginação é a verdadeira realidade criativa. E no Human Design, o portal 41, que é o portal da imaginação, é o começo de tudo, de toda a criação. O mundo físico é consequência de estados internos de consciência. Quem vive a partir de uma visão futura pode parecer uma pessoa delulu, delirante, somente para quem observa só os fatos atuais. Já o Dr. Joe Dispenza fala de algo que é muito semelhante também, porque ele afirma que para você criar um futuro diferente, você precisa deixar de sentir e pensar como a sua personalidade que criou a sua vida até hoje. Por isso que ele fala de quebrar o hábito de ser você mesmo.
Então, de fora, essa mudança pode parecer irracional, mas na verdade é o único caminho para a mudança real. E até o Steve Jobs foi descrito por colegas como uma pessoa que tem um campo de distorção da realidade, que eles chamam de Reality Distortion Field, né? O campo distorcido da realidade. Uma capacidade incomum de acreditar que algo impossível poderia se tornar possível. E, no caso, se tornou, né, gente? Eu, quando falei, por exemplo, que eu queria trabalhar de qualquer lugar do mundo, ser bem paga por isso, ajudar mulheres a realizarem seus sonhos, gostaria de ter um faturamento melhor até do que eu tinha na arquitetura, que era muito bom, mas onde eu não estava realizada, muitas pessoas também me chamaram de sonhadora demais, que por sinal é uma outra versão de Delulu, tá? Quando te chamam de sonhadora, estão te chamando de delúgeno. E na verdade para mim é um elogio. Assim como quando eu vi a vista da casa dos sonhos, né? Através da meditação, que tem a vista do mar. Quando eu contei isso para algumas pessoas, muita gente me disse que eu precisava ter os pés no chão. Outra forma de dizer que você é delusional. Então, ser delusional é quando te chamam de sonhadora demais. É quando te dizem que você precisa ter os pés no chão. Que isso que você deseja é muito difícil de acontecer ou que é muito distante da sua realidade. A maioria das pessoas acredita que a realidade atual, aquilo que a gente vive, determina o nosso futuro. Eu vivo isso, é isso que eu vou viver para sempre. Eu tô fadada a viver isso para sempre. Quem é chamada de delusional acredita que o futuro pode ser criado antes de aparecer no mundo físico. Porque isso é física quântica. Tudo começa no campo, no field, né, na energia. A maioria das pessoas que conquistaram coisas incríveis na história da humanidade foram delulu, delusional. A Viola Davis, por exemplo, eu li a biografia dela. Quando ela nutriu o sonho de ser atriz, ela vivia uma condição de extrema pobreza, dificuldade financeira e até de abusos. Com certeza chamavam ela de uma pessoa que estava delirando. E olha onde ela chegou. O Walt Disney foi demitido de um jornal porque diziam que ele não tinha imaginação. Vocês acreditam nisso? A primeira empresa que ele abriu chegou a falir. Mesmo assim, ele continuou afirmando que ele construiria um lugar onde adultos e crianças viveriam a fantasia juntos. Esse lugar virou a Disney, que a gente conhece hoje. Olha isso, gente. Na época parecia uma ideia completamente fora da realidade, concorda? Imagina se você fala que você está com essa ideia para alguém. Se hoje muitas pessoas vão te chamar de sonhador, imagina anos atrás. O ator Jim Carrey, quando ele fez um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, vocês conhecem essa história? Ele não tinha nem $1.000 na conta. Ele acreditava que um dia ele receberia esse cheque. E claro que ele foi chamado de louco. Mas um dia ele foi contratado e recebeu exatamente esse valor. A escritora de Harry Potter escreveu o livro enquanto ela enfrentava dificuldades financeiras e recebeu diversas recusas de várias editoras. Mesmo assim, ela continuou. Hoje, ela é uma das autoras mais vendidas da história. Na época, insistir naquela visão parecia irracional para muitas pessoas. Vai arrumar um trabalho mais simples, vai fazer outra coisa, ganhar dinheiro de outra forma, isso é muito difícil. Percebe? O interessante é que nenhuma dessas pessoas estava só nutrindo um pensamento positivo ali. Todas elas compartilhavam alguns elementos em comum. Elas tinham uma visão muito clara do que elas desejavam para o futuro. Elas aceitavam parecer loucas para outras pessoas, né? Para quem via apenas a realidade presente como possibilidade. E elas conseguiam sustentar essa visão por anos, mesmo diante dos desafios. Elas agiam de forma consistente em direção a esse objetivo. Elas ajustavam estratégias ao longo do caminho, ao invés de simplesmente esperar que as coisas milagrosamente acontecessem ou desistir no primeiro desafio, no primeiro obstáculo. Elas conseguiram manter a atenção naquilo que elas realmente acreditavam. Uma ideia só é delusional até se tornar real. Mas nesse episódio eu também quero te mostrar como, na perspectiva da neurociência, ser delusional é muito importante, porque ser delusional é ensinar o seu cérebro que é possível realizar os seus objetivos. O nosso cérebro ele pode e deve ser treinado. Essa mesma neurocientista fala que existem 3 coisas que você precisa acreditar que são muito importantes para você realizar qualquer coisa na sua vida, e eu concordo plenamente. A primeira coisa é você acreditar em si mesma, senão você não consegue sair do lugar. O segundo é você acreditar na possibilidade de realizar o que você deseja. Acreditar que isso é possível, mesmo que pareça distante da tua realidade atual.
E o terceiro é você acreditar no seu valor. Por isso que eu falo que manifestação é um trabalho de identidade, é você conseguir se ver como a pessoa que vive aquilo que você deseja. E é por isso que o Human Design é uma ferramenta excelente no processo de manifestação de qualquer coisa na tua vida. Porque eu não conheço ninguém até hoje que se viu através do Human Design, que se conheceu através dessa ferramenta e não passou a confiar mais em si mesma, a amar mais a si mesma. Sabe por que isso acontece? Porque o Human Design é como um espelho que te ajuda a enxergar o seu poder, te ajuda a transformar o que era só um potencial em poder na prática. Distinguir o que é possível e o que não é possível não é a sua função. A sua função é acreditar no que você deseja. Você precisa normalizar os seus sonhos. E aqui também entra o trabalho de regulação do sistema nervoso, porque o seu sistema nervoso quer te ajudar a permanecer viva. E às vezes, algo novo é percebido pelo seu corpo, pelo seu sistema nervoso, como uma ameaça. Então, o seu sistema nervoso vai querer te proteger de viver aquilo. Ele vai trazer a autossabotagem, ele vai trazer guardiões para te privar de viver aquilo. E o seu cérebro ama a previsibilidade. E aquilo que o seu cérebro não pode prever, ele tenta te puxar de volta para o conhecido, para aquilo que ele pode prever, para mais do mesmo. Você precisa normalizar para o seu cérebro e para o seu corpo que os seus sonhos são importantes para você, fazer com que eles se tornem familiares para você. Com o tempo, seu corpo todo vai parar de sabotar seus objetivos. Você não vai mais sentir vontade de desistir. Você não vai mais ficar acordando preguiçosa, deixando de lado aquilo que importa para você. Você não vai mais manifestar emergências que vão te fazer desistir daquilo. Porque tudo isso, como eu falei, são guardiões que o seu sistema nervoso aciona para te manter na mesma realidade. E o seu cérebro também filtra a sua realidade e te mostra mais do que você sinalizou para ele que é importante para você. Então repete comigo com intenção agora. É seguro viver o que eu desejo. É seguro ser vista. É seguro viver em abundância. É seguro viver em estado de facilidade e leveza. Além de tudo isso, ser delusional te ajuda a ter dopamina, que por sua vez te ajuda a ter motivação para que você possa agir e fazer a sua parte para viver o que você deseja. Quando você faz o que você precisa fazer, você também se torna mais confiante e percebe que vira um ciclo positivo na tua vida. Tem uma outra afirmação que eu gosto muito, que me ajuda a continuar fazendo a minha parte, mesmo quando eu não acordo tão motivada ou acontece alguma coisa que me deixou chateada na vida, que é a seguinte afirmação: se eu continuar fazendo a minha parte, a vida vai retribuir. Se eu continuar fazendo a minha parte, a vida vai retribuir. E retribui, gente. Tem um outro conceito chamado Manifestation Slump. Sabe aquele período em que você sente que nada parece estar acontecendo? A sua manifestação parece estar travada, a sua vida parece estar travada? Você perde a motivação para visualizar, para afirmar, para continuar fazendo o seu trabalho? Você começa a pensar, será que tudo isso realmente funciona? Parece um vale entre a intenção, né, o que você deseja, e o resultado de fato. E isso pode acontecer por 3 motivos principais. O primeiro motivo é que o sistema antigo está perdendo força. Suas crenças antigas estão perdendo força. Então você começa a abandonar antigos padrões. Só que ainda não percebe os resultados da nova realidade de imediato. E aí você passa a acreditar que nada está acontecendo, mas a ausência de evidência não é evidência da ausência. O segundo motivo é que você voltou a focar na ausência, na falta. Então, em vez de viver a partir da identidade que você deseja, da mulher abundante, você começa a monitorar constantemente a sua realidade atual. Ai, por que ainda não aconteceu? Será que eu tô fazendo certo? Cadê aquilo que eu desejo? Por que ainda não vi nada acontecendo? Será que falta muito tempo? Nessa visão, esse conceito de Manifestation Slump seria um sinal de que a sua atenção voltou para a falta e por isso você travou a manifestação. E o terceiro motivo é quando a pessoa está agindo de forma desalinhada. Aqui entra o Human Design, porque toda vez que você tenta manifestar qualquer coisa na sua vida agindo de uma forma que não é alinhada com a sua energia, com a sua arquitetura interior,
com a sua arquitetura cognitiva, com a sua mecânica energética, você vai acabar manifestando resistência na sua vida. Não porque você não é merecedora de viver aquilo, muito menos porque aquilo não é possível para você. É possível. Isso está acontecendo porque você não está sendo você mesma. Imagina, por exemplo, eu, que sou uma projetora, nutrindo um objetivo e querendo manifestar esse objetivo como uma manifestadora no Human Design. Todo mundo é manifestadora, aqui eu tô falando do tipo de energia manifestadora, tá? Que é outra coisa. Que inicia sozinha, sem perceber se existe abertura do campo para isso. Eu, como projetora, vou manifestar resistência na minha vida. Ou, por exemplo, eu, como uma projetora de linha 4 no perfil, me isolando do mundo completamente e acreditando que eu não devo falar sobre os meus sonhos com ninguém. Isso, no meu caso, ia bloquear o meu magnetismo. Ia criar resistência na minha vida. Inclusive, esses dias, gente, foi tão interessante. Eu vi um vídeo no Reels falando sobre manifestação e falava sobre como alguns atores manifestaram, né? Então começa com o Matthew McConaughey dizendo que ele escreveu num papel que ele ganharia o Oscar de melhor ator e guardou aquele papel numa gaveta e nunca mais olhou para aquele papel. Anos depois mostra ele ganhando o Oscar de melhor ator. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, eu já pensei, né? Quero ver o Human Design dele, porque eu tenho certeza que ele deve ser um manifestador específico, a especificidade. Quero ganhar o Oscar de melhor ator. Não foi quero ter sucesso, quero ser visto. Não, quero ganhar o Oscar de melhor ator. E me veio que ele é um manifestador passivo, porque ele guardou o papel. Eu fui conferir o mapa dele e vai lá, né, gente? Eu estava certa. Ele realmente é um manifestador específico. E por isso que deu certo para ele escrever com detalhes o que ele queria. E além disso, ele guardou o papel e foi viver a vida dele, foi fazer coisas satisfatórias para ele, se dedicar a outras coisas, como gerador e manifestador passivo, e isso tem muito a ver com a forma como isso aconteceu para ele, porque no caso dele, ele não precisava ficar todo dia colocando energia naquilo, ele não precisava ficar olhando para o papel todo dia, e aconteceu, o campo fez o seu trabalho. Aí apareceu um trecho nesse mesmo vídeo do Jim Carrey, com aquela história do cheque de 10 milhões que ele escreveu para ele mesmo, que eu falei no começo desse episódio, inclusive, e acho que você conhece essa história, que ela é bem famosa. E ele era muito pobre quando ele escreveu esse cheque, ele foi Delulu, e anos depois ele fechou um contrato de 10 milhões de dólares. Eu pensei, ele deve ser específico também, porque 10 milhões de dólares, né, específico, um número específico, mas eu acho que ele é ativo na manifestação, porque um cheque na carteira é algo que está sempre, você está vendo sempre, né, você está lembrando sempre daquilo. E eu também pensei, ele deve ter o toque como sentido mais forte. Eu fui abrir o mapa de Human Design dele e adivinha, exatamente isso, eu estava certa de novo. Cara, é impressionante como o Human Design não falha. Quem tem toque como sentido mais forte, ter um objeto em mãos, algo que você possa tocar e se lembrar daquilo, é como se fosse um portal que te transporta para a realidade que você deseja. O cheque era tipo um amuleto para o Jim Carrey. E o fato dele ser manifestador ativo ajudou a fazer com que isso acontecesse. O cheque na carteira era um lembrete diário disso para ele. Mas não significa que isso funcione para todo mundo. Porque para algumas pessoas, isso pode criar mais resistência do que fluidez na vida. E as pessoas, ao tentarem fazer a mesma coisa, podem achar que tem algo errado com elas. É por isso que eu criei o portal Criadoras Quânticas, para que você compreenda o que de fato funciona para você. E se você está passando por um período de desânimo, pode ser um convite para você se perguntar: eu estou tentando controlar o resultado o tempo inteiro? Eu plantei a semente e estou tentando cavar para ver o que está acontecendo o tempo inteiro? O meu corpo está regulado? Eu estou vivendo em ansiedade ou eu estou vivendo em estado de criação? Eu estou alinhada com a minha energia no Human Design? Eu estou respeitando a minha estratégia e a minha autoridade? Ou eu estou tentando ser quem eu não sou? Para a gente encerrar esse vídeo, eu vou compartilhar com você um passo a passo para você ser Delulu e manifestar os seus sonhos com mais facilidade. Primeiro, você precisa ter um escudo contra comentários limitantes. Imagine uma bolha em volta de você e dentro dessa bolha, só o que você acredita é permitido, só as suas regras. O que dizem lá fora não entra, fica lá fora. Sempre que alguém te trouxer qualquer crença limitante, você vai lembrar dessa bolha.
Segundo, normalize os seus desejos, mesmo que você não tenha nada na sua realidade exterior que confirme isso para você agora. Eu quero que você se lembre de pessoas que já realizaram coisas incríveis e como você também tem esse poder se você continuar acreditando. Por isso que eu trouxe esses exemplos de pessoas famosas. E pode ser que você tenha outros também. Terceiro, não desista no primeiro desafio. Continue fazendo o seu trabalho. Continue acreditando em si mesma e no seu objetivo e no seu poder de manifestação. Quarto, faça uma lista das suas qualidades e de tudo que você já fez na sua vida que você se orgulha, de tudo que você já manifestou na tua vida e que você é grata. Olhe para essa lista sempre, você é incrível e saber disso não é você ser uma pessoa metida ou arrogante. Liberte-se dessa crença porque também é uma crença limitante. Quinto passo, lembre-se que você já é completa, sem isso. Você não deseja isso porque te falta algo, você já é completa. E estando completa, você pode desejar viver coisas diferentes para experimentar novas versões de si mesma nessa realidade. E o sexto passo é: faça parte do portal Criadoras Quânticas para você conhecer a sua estratégia de manifestação e criar um estilo de vida que vai dar suporte para que você viva o que você deseja viver. Para a gente encerrar, eu quero compartilhar uma reflexão que me veio esses dias. Se a realidade é criada antes no campo quântico, no invisível, na energia, na frequência, e depois se torna visível, material, palpável, o que é de fato então ser uma pessoa realista? Fala para mim. Ser realista é acreditar que tudo que existe já é visível? Isso sim é ser louco, isso sim é delirar. Ser realista para mim é você entender que existem infinitas possibilidades e que a partir do momento que você se conecta com a frequência daquilo que você deseja e sustenta essa frequência de forma alinhada para você, de acordo com aquilo que funciona para você, você consegue colapsar o tempo e fazer com que isso se torne real para você. Ser louca é você acreditar que só a matéria é tudo que já é e que não existe nada além disso possível para você viver. Você concorda comigo? Me conta aqui nos comentários se você gostou desse episódio. Não deixe de dar as estrelinhas. Se você está ouvindo pelo Spotify, se você está no YouTube, segue o canal, curte o vídeo para que você ajude a fortalecer o meu trabalho, fazer com que esse trabalho continue, que cheguem mais pessoas, para a gente expandir a consciência de mais pessoas sobre esse poder de manifestação. E eu te convido a entrar para o portal Criadoras Quânticas, o link está aqui embaixo, lá tem mais informações, inclusive no final da página tem um link para você falar com a minha equipe, caso você tenha alguma dúvida sobre o portal, mas eu tenho certeza que o portal vai mudar a forma como você se enxerga e enxerga tudo que você já leu e já viu sobre manifestação por aí, porque você vai entender de fato o que funciona para você e vai conseguir eliminar os ruídos externos que mais te afastam dos resultados que você deseja do que te aproximam deles. Um beijo e até o próximo episódio.